Entendi. Fala, galerinha. Então, estou aqui testando. Vamos ver como vai ser o áudio, como vai ficar. Acabei de descobrir, se eu apertar F10, ele para de gravar. Vamos ver? Só que não! Não para de gravar. Vou apertar de novo. Também não. Shift 10. Também não. Não parou de gravar. Não, tá bom. Vou parar manualmente. Bem, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo essa aula aqui, né? Já mudei de cenário, um cenário totalmente branco e sem iluminação na minha cara aqui, né? Porque eu estou gravando aqui da Fazenda Experimental, naquele projeto que eu comentei com vocês lá na minha apresentação, né? Falei que estava fazendo um projeto sobre cultivo de shiitake aqui na Fazenda Experimental, então a gente está aqui, né? Estou acompanhando em loco. Hoje já tem alguns participantes, inclusive, dessa turma aqui, dessa turma online. Teve um pessoal que me escreveu, né, dizendo que queria participar de algum modo, de alguma forma. Né. Essa é a primeira semana que eu estou aqui, né, e assim, algumas pessoas já vieram até, inclusive, né, já vieram ver o local, que são dessa turma online. Então, caso alguém ainda tenha interesse, tá, como voluntário, para ajudar como voluntário, seguindo todas as orientações para prevenção, né, para prevenção do coronavírus e tudo mais, podem participar, tá? Basta me mandar uma mensagem ali no privado, pelo AVA mesmo, depois eu passo as instruções para vocês, tá bom? Quem quiser participar, tá? Vamos retomar, né? Falei para vocês, então, na aula passada, sobre o quê? Sobre a morfologia da célula bacteriana, né? Falei para vocês, estava começando a contar um pouquinho sobre morfologia das células procariontes. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da anatomia. Já falamos da forma, nós podemos ter aquelas formas clássicas, né? Coco, bacilo, que mais? Espiral, e aí tem as suas subdivisões, né? Seus agrupamentos, então estafilococcus, streptobacilos, bacilo simples, espiroqueta, né? Espirilo e assim por diante, tá? Depois dessa divisão, o que a gente vai observar? A gente vai observar também estruturas, se possíveis, no microscópio óptico a gente consegue observar essas estruturas, tá bom? Principalmente com técnicas de colorações que foram desenvolvidas lá na época de ouro da microbiologia, quando eu falei para vocês da aula de história de microbiologia, tá bom? Então vamos seguir aqui, ó. Vamos falar sobre a anatomia. Como é que a gente fala sobre anatomia bacteriana? Né? Vocês que estudaram anatomia, né, dos animais domésticos sabem lá que tem que separar. A anatomia separa em esqueleto, músculos, né, sistema nervoso central, nervos, sistema circulatório, assim por diante. Né? Nas bactérias em específico, ou nos micro-organismos de uma maneira geral, a gente separa, coloca como se fosse um marco zero, né, como se fosse a parte mais importante da anatomia da célula bacteriana, é a parede, tá? A parede celular. Então você vai caracterizar anatomicamente, digamos assim, a parede celular, os componentes que estão internos à célula, tá? que a parede e a membrana citoplasmática, então ela envolve a bactéria, e tem também os constituintes que estão externos à parede celular, que geralmente estão aganchados, ou de alguma forma estão ali, de certa forma estão aganchados ou vêm de dentro da estrutura celular e se projeta exteriormente, tá? Então tem basicamente essa divisão clássica aí para a gente estudar a anatomia dessa célula bacteriana, tá? Vamos começar com as partes externas, então. Na parte externa, o que a gente encontra por primeiro ali, ó, é o glicocálice, tá? Glicocálice, se vocês observarem aqui, ó, olhando nessa imagem, ó, nós temos aqui o interior celular, onde eu estou circulando aqui com o mouse, tá? A membrana citoplasmática, essa linhazinha um pouco assim mais escura aqui, ó, que envolve então o citoplasma e o interior da célula, tá? E nós temos então o glicocálice, é esse polímero aqui, é um polímero viscoso, gelatinoso, como está descrito aqui, tá? Que faz como se fosse uma camadinha açucarada, uma camadinha assim, uma cobertura por cima da célula, tá bom? Bacteriana, certo? Aqui é interessante porque está presente alguns antígenos importantes, tá? Para quem lembra, para quem já fez fisiologia, sabe que antígeno é um corpo estranho ao organismo humano ou animal, tá? Pelo qual o sistema imune ele acaba produzindo anticorpos contra essas estruturas, tá? Então é importante porque no glicocálice nós temos o antígeno K, tá? O antígeno K.
de capa, de cápsula, tá bom? E aí ele está aqui, esse K vem de Capsel, vem do alemão lá, dos estudos do Robert Koch lá e tudo mais, né? Enfim, de outros pesquisadores alemães. Então eles denominaram esse aqui como antígeno K, tá? Cápsula. E aí ele está presente por aqui. E aí ele pode reagir com o sistema imune e pode produzir anticorpos, tá? É importante porque a gente tem um dos métodos também de classificação das bactérias e de caracterização delas, conforme a reação sorotípica de anticorpos que ele pode apresentar perante alguns determinados anticorpos que são produzidos em coelhos, tá? Industrialmente, você vai lá depois, coloca a bactéria num pedacinho de lâmina de vidro, depois pinga 2 ou 3 gotinhas de um soro contendo, né, de um líquido contendo soro, contendo anticorpos contra os determinados antígenos e você consegue então classificar e separar as bactérias conforme a presença desses antígenos, tá? Então essa técnica é chamada de sorotipagem. Quando a gente fizer as nossas aulas práticas, a gente vai poder observar, estudar essa técnica mais a fundo, tá bom? Bom, essa cápsula, esse material viscoso, esse glicocálice, quando ele está bem organizado e fortemente aderido aqui à membrana citoplasmática, ele vai ser chamado então praticamente de cápsula, tá? Porque ele de fato é, tá? Se tiver meio mal organizado, né, tiver uma estrutura bem pequenininha, bem pouco aderente, tá? Ela vai ser apenas uma camadinha viscosa, vai ser apenas chamada como uma camada, tá? Camada viscosa às vezes nem vai ser detectável, tá bom? Olha lá, por exemplo, a diferença aqui, ó. Essa aqui é a cápsula propriamente dita. Às vezes pode ser da mesma bactéria, tá? Pode ser do mesmo tipo de bactéria, aqui também é um exemplo, tá? E esse aqui nós não temos, ó. Nós temos só uma camadinha bem fina aqui e tal, tá? De uma camada aderida de viscosa, tá bom? Desse glicocálice, tá bom? A mesma bactéria pode apresentar e não pode apresentar, tá? Em determinadas condições. Por exemplo, bactérias quando elas estão no organismo, tá? Algumas bactérias quando estão patogênicas, tá? Quando estão desenvolvendo algum tipo de doença, elas podem produzir a cápsula para poder escapar da ação de certos fagócitos, tá? De fagócitos são células do sistema imune que são especializadas em fazer o quê? Fazer fagocitose, fazer a eliminação, tá? Dessas células aqui bacterianas, tá? Vai lá, incorpora e começa a degradar, e aí elimina-se naturalmente, através de uma resposta do sistema imune, elimina-se aí a presença desses organismos invasores, tá? E aí uma estratégia das bactérias para elas se defenderem da ação antifagocitária é produzir, então, essas cápsulas que, como é um açúcar, uma coisa gelatinosa, ela acaba escapando. É como se você utilizasse um lubrificante, né? Quando você utiliza um lubrificante para, por exemplo, colocar um parafuso dentro de uma porca, né? Você coloca o parafuso para ele poder encaixar melhor. Então, ele entra melhor. Nesse caso, a bactéria vai escapar, tá? A célula bacteriana, a fagocitária, vai vir aqui, ó, para comer, e aí a célula bacteriana, ela acaba escapando porque tem aquele lubrificante, ela não consegue fazer esse movimento, fazer a fagocitose, tá? Fazer a eliminação. Bom, então ela é considerada então um fator de virulência, tá? Ou seja, aumenta a virulência bacteriana, impedindo a fagocitose e facilita também a fixação, porque uma cápsula pode grudar na outra, né? Trazendo aí, fazendo com que elas se aderem com mais facilidade, adiram com que façam a adesão com mais facilidade, né? E aí criando uma estrutura chamada de biofilme, tá bom? Criando uma estrutura de biofilme. Querem um exemplo bem fácil para saber como que o biofilme é formado? Tá? Vocês podem fazer o seguinte, se vocês passarem o dedo, por exemplo, num cano, tá? Num cano de PVC, assim, desses de torneira, que está há muito tempo sem ser lavado. Quando vocês passam o dedo, vocês vão sentir uma substância gelatinosa, viscosa. O que é? Aquilo ali é um monte de bactérias, de micro-organismos que foram se aderindo um ao outro e criaram, então, essa estrutura, né, que ela fica pegajosa, tá? Então, essa é uma estrutura para facilitar a adesão em determinados substratos que, de repente, até as bactérias não se conjugariam, não se fixariam caso estivessem sozinhas. Então, num agrupamento, num conjunto, elas conseguem, então, se fixar, tá bom? O exemplo ali, nós temos também, ó, o Bacillus anthracis. Só os organismos, quando ele tem cápsula, só os encapsulados, eles causam doença, eles conseguem causar uma doença, tá? E aí entra dois conceitos que são bastante importantes. Aí nós temos, ó, patogenicidade
e virulência. Tá? E eu vou pedir para vocês aqui embaixo depois uma atividade para vocês definirem o que é patogenicidade e o que é virulência. Basicamente, pato significa doença, vem do grego. Gênesis, né? Lembra lá do livro, da Bíblia, né? Para o pessoal que é religioso, olha aí, ó. O que é Gênesis? É a criação, a origem, né? A origem, da Bíblia lá, dá essa explicação ali, né? Para o surgimento do mundo, como Deus criou o mundo e tudo mais, tá? Então vem ali, ó. Patogenicidade, cidade quer dizer a capacidade de uma determinada organismo, de uma determinada coisa, provocar, causar, originar o que? Doença. Tá? Então, esse é o significado de patogenicidade, certo? Então, a cápsula pode ser um fator de patogenicidade, pode ser então, no caso aqui, ó, os bacilos anthracis que tem cápsula, o ácido D-glutâmico na sua composição, vai ser, então, vai dar um fator de patogenicidade. Além disso, tem outros, você vai somando, então, figurinhas. Você tem presença de flagelo, você tem presença de fímbrias e outras estruturas que a gente vai caracterizar aqui agora nessa aula, né? Somando todos esses fatores, quando você tem um fator, mais um outro fator, mais um outro, vai aumentando o quê? Vai aumentando a virulência, ou seja, o organismo aquele que ele já tem a capacidade de gerar doença, quanto mais fatores, né, quanto mais figurinhas ele tiver para auxiliar na fixação, na invasão do tecido e tudo mais, vai aumentando o quê? Vai aumentando a virulência desse agente também, tá? E aí a virulência é o grau ou a severidade com que a doença ocorre no hospedeiro, tá? Basicamente essa é a definição também de virulência, tá? Mas assim, procurem a definição em especial, vocês não vão procurar no Google, né, galera? Vocês vão procurar aonde? Vocês vão procurar na bibliografia que eu recomendei a vocês. Procurem no Tórtora, tá? Eu vou deixar alguns capítulos aqui, eu vou deixar no próprio AVA, aqui no sistema, para vocês conferirem, fazer as pesquisas de vocês, tá? Então não procurem na Wikipédia, eu sei o que está escrito na Wikipédia, eu sei o que está escrito no Google, se vocês colocarem lá, tá bom? Então isso tudo eu vou simplesmente descontar e zerar a nota de vocês se vocês me fizerem copia e cola, tá? Desse tipo de material. Eu quero que vocês leiam o livro, as bibliografias recomendadas, a Microbiologia de Tórtora, tá? Microbiologia. E vocês, inspirados no que vocês leram, vocês também vão fazer a definição de vocês, contendo essas definições adequadas, tá bom? Bem, outro exemplo também ó, de biofilme ali, ó. Então ele serve para quê? Para os micro-organismos se fixarem melhor aonde? Nas rochas, nas pedras dos rios, raízes das plantas, dentes humanos. Então, ó, o exemplo ali ó, da cárie, né, do Streptococcus mutans. Então, se vocês querem, em vez de vocês passarem o dedo lá na torneira, né, que vai estar com aquele material gelatinoso, vocês podem fazer o seguinte, hoje de noite, quando vocês forem dormir, vocês não vão escovar os dentes, tá? E aí amanhã de manhã, quando vocês acordarem, façam um pouquinho, vocês vão sentir uma geleiazinha. O que é essa geleiazinha? Micro-organismos que estavam ali presentes na boca que acabaram produzindo esse glicocálice em quantidade e vão ajudando a fixar, tá? Obviamente que quem já fez isso, né, já sentiu. Então, tipo assim, dê essa recomendação, mas espero que vocês não o façam, tá? Escovem os dentes normalmente, hoje de noite e tudo mais. Escovem, o recomendado é escovar ao menos, no mínimo, 3 vezes, né, por dia, tá? 3 vezes no mínimo por dia a gente deve escovar os dentes, tá bom? A não ser que alguma outra recomendação, quem puder, por favor, me atualize, né? Se alguém souber outras recomendações aí dos dentistas, me avise, tá bom? Mas enfim, Streptococcus mutans, então, dos que estão presentes ali, ajudam na formação do biofilme. Aquele biofilme vai se acumulando, depois vira cárie e assim por diante, tá? Basicamente o processo, né? Olha lá. Então, ó, 2 células bacterianas ó, chegaram aqui, né? Começaram a se aderir no substrato. Vamos imaginar que isso aqui é a pedra de um rio, né? Ou melhor, vamos dar um exemplo dentro da zootecnia, né? Dentro da zootecnia, você tem o nipple, né? O nipple é o caninho que serve para ser o bebedouro, né? Para as aves e para os suínos, né? Então, se aquele caninho ele não é limpo, né? Principalmente entre um lote e o outro, a gente sempre tem que fazer o quê? Tem que fazer a limpeza, desinfecção, depois vazio sanitário, tem todo o procedimento para fazer, né? Se a gente não faz isso, deixa as tubulações sujas, deixa os comedores sujos e tudo mais, o que vai acontecendo? Com o tempo, os micro-organismos vão se incorporando ali, vão se fixando ali. Então eles vão chegando, vão ali, ó, liberando ali, ó, tá? Começa a formação de colônias, elas começam a formar, assim, secretar essa matriz, tá? Essa matriz aqui, esse biofilme, tá? Essa cápsula deles, que depois vai aumentando a quantidade e vai ajudando, então,
vai ajudando então a aumentar a quantidade de células aqui, ó, vão se dividindo, vão aumentando, e outras células bacterianas, outros micro-organismos também vão chegando e vão se aderindo e vão fazendo uma baita de uma comunidade, tá bom? Que pode depois, inclusive, se dispersar, ó, esse daqui no caso. São bactérias que possuem flagelo, tá? Então, bactérias que possuem flagelo, depois elas podem escapar. Como é um ambiente meio de tubulação, que tem líquido, ela pode, ó, nadar, porque ela tem flagelo, e vai se depositar num outro ambiente, tá? Então, cuidado, ó. Acúmulo de bactérias em catéteres. Catéter, né? Quem já passou por questão hospitalar e tudo mais, né? De repente teve problema na bexiga, às vezes teve que instalar sondas, instalar catéter, né? Tubulações em geral, principalmente nas construções aí, ó, zootécnicas, né? Chuveiro da gente, galera. Vocês têm chuveiro em casa? Tem que lavar o chuveiro de vez em quando. De vez em quando tem que lavar, né? De vez em sempre tem que lavar, tá? Então, se você não fez aí, para essa aula agora, imediatamente. Eu tô meio tipo blogueirinho, ó, professor youtuber. Vocês vão lá, parem agora, vão lá, desencaixa do chuveiro lá em cima, limpem e tal e tudo mais, passa uma esponjinha na parte interna, né? Na parte externa, inclusive, é para melhorar, porque sabe aquele chuveiro que você vai na casa das pessoas, aí fica caindo aquelas gotas, uma gota cai para a esquerda, outra gota cai para a direita, você não sabe, você fica meio sambando, onde que você vai tomar banho aqui que não cai, né? O que acontece? É porque tá cheio de pedrinha, tá cheio de acúmulo de várias coisas ali, de material e tal, de mineral, e aí não consegue cair as gotas direita, cara. Então, ó, tira aquele negócio ali, ó, desrosqueia aquele negócio lá, limpa certinho, pega uma agulha, vou dar uma dica para você, como que o professor faz em casa. Eu pego uma agulha, um alfinetezinho, ó, em cada buraquinho você vai você vai apertando para desemperrar aquele troço, porque aquele ali acumula calcário, acumula material mineral e tal, e depois, né? E tudo isso facilita também a formação de biofilme e o acúmulo de biofilme, né? E às vezes bactérias aí, às vezes até patogênicas podem ficar, e você tá lá tomando banho e tal, beleza, com aquela sopa microbiana lá, tá bom? Então, basicamente, faça isso, bota de volta, pronto, vai cair tudo assim, ó, vai parecer que o chuveiro é novo, tá? Vocês vão até se impressionar. Mandem fotos, tá? Publiquem fotos aí nos Instagram, marca o professor do Facebook aí e tudo mais para eu ver depois, tá bom? Bem, o que mais que nós temos aí? Nós temos o flagelo, é uma outra estrutura externa também, que é responsável, a principal função, tá? O que eu peço na prova, galera? Já falo para vocês, eu sempre falo em todas as turmas, a galera sempre erra, tá? Pelo amor de Deus, eu tô cansado. Ainda bem que finalmente, o bom dessas aulas é que a gente deixa as aulas gravadas, né? A gente deixa as aulas gravadas, então aqui, ó, é o seguinte, ó, vocês vão fazer o seguinte, qual que é a função da cápsula? A cápsula, uma das funções é a aderência, né? É a proteção, é a formação do biofilme, tá? Essa é uma das funções. Outra, olha, formação de biofilme, tá? Outra função, a função do flagelo. Flagelo, a função é motilidade. Então eu vou fazer uma pergunta, já estou dando a pergunta para vocês, já estou dando a resposta. Vou fazer uma pergunta assim, ó, correlacione colunas. Aí vai ter parede, vai ter cápsula, vai ter flagelo, vai ter fibra, vai ter um monte de coisa. Do outro lado, você tem uma outra questão que vai estar assim, ó, funções, motilidade, proteção, adesão, não sei o que. É só relacionar. Mas é o seguinte, vocês têm que prestar atenção nessa aula, né, cara? Você tem que prestar atenção nessa aula para entender o que é o negócio da função, tá? Então, ó, função do flagelo, motilidade. O que é motilidade? Movimento, basicamente, tá? Então, aqui, ó, você tem aqui a bactéria, um bacilo ali também, bacilo simples, bem grandão esse bacilo, né, tio? E aí é o seguinte, você tem, ó, 1, 2, 3, 4 flagelos, tá? Você consegue separar. Flagelo, ó, porque lembra, parece o quê? Aqueles caras que faziam autopenitência, né? Pessoal mais religioso, mais não sei em que país que deve ser isso aí, mas enfim, ele pega ali correntado e tal, pá, pra cima, pra trás, pra baixo ali e tal, se penitenciando, se autoflagelando. Então daí que vem o nome de flagelo, tá bom? Olha um exemplo aqui das bactérias que tem flagelo, que é nesse caso aqui, ó. Isso aqui é um tubo de ensaio, vocês aprenderam já, vocês que fizeram química, né? Vocês viram isso aqui é um tubo de ensaio de vidro, tá? E ali tem um meio, tá? Um caldo mesmo, tipo caldo quinor, você pega água, pega caldo quinor, você cria um caldo de carne, tá? Para fazer o cultivo de bactérias. O único problema do caldo quinor, o problema é que ele tem muito sal, tem iodo também, que é ruim, então não é o clássico caldo, né, de carne que era utilizado realmente como caldo para cultivo bacteriano. Mas, enfim, o caldo de quinoa ele até serve, tá? Mas, enfim, o que acontece? Ó? Ele é um caldo, só que ele é um meio semilíquido, tá? Ele tem uma constituição bem pequenininha de agar. Quando a gente fizer a nossa aula prática de meios de cultura,
eu vou ensinar a vocês como fazer o agar, que é a comidinha, então, a comidinha das bactérias, tá? E dos fungos. Então, olha aqui, ó, esse é um meio semilíquido, ele deve ter 1%, no máximo 1,5% de agar na sua constituição, para deixar ele um pouquinho mais gelatinoso, tá? Então, o cara entrou aqui com uma agulha, tá? Um inoculador, uma alça de platina, tá? Entrou ali e foi até mais ou menos esse ponto e saiu, e depois ele colocou esse meio de cultura, os dois, né? Colocou esse meio de... Fez a mesma coisa, ele entrou assim, ó, com a agulha, pá! E aqui também, pá! Entrou com a agulha. Botou aonde? Botou, né? Botou quem bota é a galinha. Colocou na incubadora, na estufa. E deixou lá 24 horas, 30 e tantos graus Celsius e tal, para crescer a bactéria. Depois que cresceu, ó, as bactérias que possuem flagelo, elas saíram desse meio aqui, ó, e circularam, e colonizaram todo o meio de cultura. Enquanto que as bactérias, ó, essas, elas não têm flagelo, ela ficou só aqui, ó, restrita aqui, ó, só onde elas foram inoculadas, tá vendo? Esse aqui é o sinal de inoculação delas aqui, enquanto que aqui ela circulou e ficou todo turvo o meio de cultura. Aliás, uma das de como a gente diferencia, isso geralmente eu dou lá em higiene, na disciplina de higiene. Como que eu sei que a contaminação de algum líquido ela é microbiana ou se a contaminação é física, por exemplo, por terra, por algum material terroso, metais pesados e assim por diante, tá? Pela turbidez você tem algumas pistas. Se você tem lá um determinado líquido e esse líquido você deixar ele parado e ele continuar turvo, mesmo parado, provavelmente a contaminação microbiana. Se com o tempo aquilo ali começar a sedimentar e cair no fundo, tá? Ficar no fundo ali do potinho, do copinho de vidro e tal, aquela contaminação provavelmente é por material pesado, por terra, por alguma coisa física, entendeu? E não microbiana, tá? Então é isso, basicamente. Uma das manifestações é por conta da presença de flagelo e ela vai se movendo, tá? Por que ele se move? Ele se move por quais motivos? Ou eles se movem pelo conceito de taxia, ou seja, taxia significa atração. Então, ou você tem fatores que são quimiotáxicos, tá? Da quimiotaxia, fatores químicos, como, por exemplo, presença de galactose, presença de ribose, presença de oxigênio. Então, a bactéria, ela tem, se você inocular ela lá embaixo, a bactéria que precisa de oxigênio, ela vai se movimentar até lá na superfície, porque ela precisa ter oxigênio para fazer a respiração dela, tá bom? Outras precisam de, por fototaxia, que é a presença de luz, aquelas bactérias, cianobactérias, as bactérias ambientais precisam fazer fotossíntese, então ela precisa ter a presença de luz incidente para ela poder fazer os seus processos metabólicos, tá bom? E aí, como que a gente separa também as bactérias conforme a presença de flagelo? Olha lá, as bactérias que têm um flagelo apenas, elas são chamadas de monotríquio, tá? Monotríquio. As que têm dois flagelos, geralmente aqui essas espiroquetas aqui, espirocadonas aqui, espirolocas, olha lá, toda enroladinha aqui, parece um cabo de telefone. Tem um flagelo aqui e tem um outro flagelo aqui, então olha lá, ó, dois flagelos nas pontas, um em cada extremidade, se chama anfitríquio, tá bom? Flagelos que são, ó, parece um tufo aqui, ó, parece um tufinho, daí que solta uma cabeleirazinha aqui, ó, tá? Então, 1, 2, 3, 4 flagelos, então como são chamados? Lofotríquio, tá? Lofotríquio, tá? Ou forma de arranjo polar que nós temos dos flagelos, tá? E nós temos também flagelos peritríquicos. Essa aqui é lindona, essa aqui, ai gente, olha que amor, que bonita. Essa aqui que acolhe, se eu não estou enganado, não coloquei aqui, né? Olha que o professor não coloca a legenda nas fotos. Sacanagem. Bom, mas aqui, ó. Peritríquio, tá? Porque os flagelos estão distribuídos por todo o corpo aqui, tá? Não tem um ponto aqui específico, lá, mas pelo todo o corpo sai diversos flagelos. Esse aqui é a Escherichia coli, que sem dúvida é a musa. A musa, a bactéria musa da microbiologia, tá? Um dia eu explicarei a vocês por que ela é a musa. Mas enfim, todo mundo usa ela, né? Olha aqui, ó, para vários experimentos, eu digo, tá? Ali, filamentos axiais é um outro tipo de flagelo, só que são flagelos. Ó, veja que esses flagelos são todos externos. Tá? Eles são externos, né? Estão bem projetados externamente, enquanto que os endoflagelos, tá? Nós temos aqui os filamentos axiais, basicamente são endoflagelos. Elas estão fora da parede celular, tá? Em bactérias que tem essa aqui, uma bainha, tá? Tipo uma bainha externa, e aí você tem esses filamentos axiais aqui, endoflagelos, tá? Que servem para movimentação também, elas auxiliam, tá? É como se tivesse duas correntes, assim, que faz assim, ó. Quando faz esse movimento, ajuda a fazer aqui, contrai, descontrai, contrai, descontrai, contrai, descontrai, ela vai fazendo o movimento dela, consegue se movimentar, que nem o professor agora saiu da aula, agora voltou da aula. Então,
espiroquetas, endoflagelos, tá? Então, dois filamentos axiais, tá? Parece aí, ajuda a fazer esse movimento de saca-rolha, né? E um dos exemplos, então, de bactérias que possuem esse tipo de configuração, Treponema pallidum, a bactéria da sífilis, tá? Então, galera, mais uma vez, falando para vocês, é claro que ninguém está fazendo isso, nós estamos numa pandemia, né? Mas, né, quem fugir da pandemia e furar a pandemia aí para, né, encontrar o crush, né, que eu aprendi agora esse termo, né? O crush seria, tipo, o enamorado, o amoroso, né? O prometido, a prometida, que mais? É isso aí, né? O crush é isso aí, né? Alguém, por favor, me corrija, depois manda mensagem lá no app que eu quero ver se vocês estão vendo essa aula mesmo. Vocês chegaram até esse ponto aqui para me dizer o que é o crush, tá? Mas, enfim, for ver o crush e for rolar, né, outras coisas, camisinha, galera, camisinha, tá? Tem um monte de infecções sexualmente transmissíveis que só a camisinha previne. Por mais que, eu não sei quando essa aula vai estar sendo vista, mas vai que de repente sair alguma cura, alguma vacina, alguma coisa aí para o HIV. Enfim, mesmo que se ache a cura, mesmo que se ache uma vacina para o HIV, você tem dezenas de outras bactérias, de outros micro-organismos que causam também infecções sexualmente transmissíveis. Então, somente a camisinha é que vai proteger contra todas essas infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? E o pior ainda do que o HIV é que essas bactérias que antigamente a gente resolvia de uma maneira simples, com injeção de penicilina e tudo mais, como é o caso do protocolo, né, da sífilis e tal, você faz o tratamento com penicilina, toma 3 injeções lá, né, das nádegas e tal, toma 3 injeções a cada, sei lá, acho que 15, não sei quanto que é o protocolo, mas enfim, o protocolo mais ou menos envolve esse tipo de abordagem clínica, né, e terapêutica. Mas enfim, essas bactérias elas estão ficando resistentes, tá? Pelo excesso, pelo abuso do uso de antibióticos, tá? Então essa é a maior preocupação. Então, além de você estar evitando, né, a transmissão aí das ISTs, né? Você também previne, porque às vezes você pode ter contato, de repente, e adquirir uma bactéria resistente. Aí o problema é maior, você vai tomar mais doses de antibiótico, tá? Não vão ser só 3 doses no bumbum lá com analgésico. Às vezes vai até ser sem analgésico, tá bom? Enfim, vamos lá. Mas, ó, fímbrias, que outro então, segmento que está externo à parede celular. Nós temos, então, as fímbrias. Elas são tipo pelos, tá? São tipo pelos. Não chega assim, ó. Esse aqui é o flagelo, que é muito maior, tá? O flagelo é esse e serve para motilidade, para movimentação. As fímbrias são tipo uns pelinhos e qual que é a função? A função é fixação. Olha lá, vai cair na prova. Vai cair na prova, tá? Anotou? Anota aí, é importante. Fixação, vai cair na prova. Também é um fator de patogenicidade. Pode estar nos polos ou geralmente está distribuído, tá? E um exemplo aqui é a nossa, como eu já falei para vocês, a musa da microbiologia, a Escherichia coli, tá bom? Então ela vai e consegue, para quê? Fixação em substratos, fixação em tecidos, fixação em diversos poros e locais onde as bactérias elas queiram se fixar, tá bom? Para manter a sua colônia e crescer e tudo mais. Pilus, olha lá, o pilus é muito maior ainda do que o flagelo, tá? Ele é como se fosse, tá, o órgão sexual da bactéria, tá? Apesar de que a bactéria não é uma reprodução, entendeu? Tipo assim, ela se reproduz por fissão binária. Uma bactéria gera duas geram 4, geram 8 e assim por diante, vai subindo, né? É por fissão binária, por separação das células mesmo, tá? Nesse caso aqui, é o sexo. Por que eu falo que é o sexo? Porque tem troca de material genético. Então, a principal função do pilus é a transferência de material genético e pode ajudar também na motilidade um pouco, mas principalmente aqui, ó, transferência de material genético, tá? E aí ele passa fragmentos gênicos, tá? Chamados de plasmídios e tal, passa de uma bactéria para outra. Tá vendo aqui, ó? Essa bactéria aqui, ela tem pilus, tá? Tem diversas fímbrias aqui. Tem pilus e tem diversas fímbrias. Essa bactéria não tem fímbria, então ela está passando a informação de como produzir fímbrias, por exemplo. Pode ser um exemplo, tá? Através, então, desse método aqui, que é o método chamado de conjugação. Esse tipo de reprodução, tá? É um método aqui, então, chamado de transferência de material, de recombinação genética, chamado de conjugação. Quando a gente for estudar a aula de genética bacteriana, vocês vão entender melhor, tá bom? Enfim, olha lá.
Beleza, terminamos os componentes externos. Agora vamos para quem? Vamos caracterizar a parede, a parede celular, tá? Propriamente dita das bactérias. Então, olha lá. Ela é o principal constituinte bioquímico da parede celular. Anotem, isso vai cair na prova também. Eu vou pedir para vocês criarem um desenho, fazer alguma coisa eu vou fazer. Alguma coisa eu vou inventar nessas aulas online, que eu vou pedir para vocês descreverem para mim de alguma forma a parede, tá? A parede celular bacteriana, tá? É basicamente formada de quê? De dois constituintes aqui, ó. Peptidioglicano, o nome do constituinte tá peptidioglicano, tá? Então você tem a parte peptídica, dois ácidos aqui, o ácido, o NAN e o NAG vão se intercalando, e você tem uma cadeia aqui, ó, peptídica, aqui, ó, uma ponte cruzada de peptídeos, tá? Essas são as partes aqui aminoácidas, tá? Então você tem tanto a parte glicana, de glicídios, de açúcares, tá? Que são esse aqui, o NAG e o NAN, esses canudinhos aqui, e você tem a parte peptídica, que são esses aminoácidos aqui, e tal, que essa aqui, o azulzinho se engancha por baixo aqui do peptídeo glicano, e essa outra aqui, essa parte aminoácidica aqui, ó, se conjuga lateralmente, formando uma pontezinha, tá vendo? Ó, e vai enganchando os peptídeos, os glicanos, tá bom? Bom, aí nós entramos então com o famoso, eu vou explicar para vocês agora a tal da coloração de Gram, que eu já falei nas aulas passadas. E tal, né? Nós temos esse cientista aqui, o senhor Hans Christian Gram, tá? Se eu não me engano, ele era dinamarquês, tá? Então ele nasceu ali em 1835, morreu em 1938, viveu essa época de glória da microbiologia, tá? O Hans Christian Gram. Esses tempos atrás até virou um doodle lá no Google, né? Tava lá o Hans Christian Gram. O que ele fez? Ele caracterizou, separou as bactérias em dois grandes grupos. Existem então as bactérias que são Gram positivas, que é pelo método, né? Pelo método de coloração dele de Gram, tá? São Gram positivas, que são essas aqui. E nós temos também as que são chamadas de Gram negativas. Como que funciona? Olha lá. As Gram positivas, elas têm a parede, né? A parede celular, que é basicamente isso aqui que é a parede celular. É o quê? Peptídeo glicano, tá? Peptídeo aqui e o glicano aqui, os glicanos, tá? NAG-NAN, NAG-NAN. Além disso, o que mais a parede tem? Então, tem peptídeo glicano, tem ácido teicoico, tem ácido lipoteicoico que vai ali e agancha, tá? Na membrana citoplasmática. O ácido lipoteicoico que ajuda a aganchar, tá bom? E aí nós temos também, ó, depois, a membrana citoplasmática, tá? Não faz parte, a membrana citoplasmática não faz parte da parede, é membrana citoplasmática, tá? E aqui, ó, membrana clássica, bicamada de fosfolipídios, às vezes com algumas proteínas, fazendo papel de porinas, de permeases e assim por diante, tá? E nós temos as bactérias que são gram negativas, ou seja, qual que é a constituição dela? Nós temos, olha aqui, ó, nós temos a membrana, partindo aqui de baixo, ó, nós temos a membrana plasmática normal, tá? Da célula, que está em todas as células aí, inclusive nossas células também dos animais, tá? Então ali, ó, bicamada de fosfolipídios, proteínas fazendo papel de purinas. Depois nós temos onde que começa a parede celular propriamente dita? A parede celular começa aqui, ó, no peptídeo glicano, tem pouquinho, veja que a quantidade é muito pequena relacionada a essa aqui, ó, gram positiva, tá? Muito peptídeo glicano, enquanto que aqui na gram negativa tem pouco peptídeo glicano, tá? E aí, além disso, o que mais constitui a parede celular das células gram negativas? O peptídeo glicano mais uma membrana externa. Essa membrana externa é praticamente uma cópia da membrana interna, que é da membrana plasmática, tá? Praticamente. Bicamada de fosfolipídios, com proteínas porinas, entendeu? Tá? Além disso aqui, ó, entre a membrana externa e a membrana interna, que é a membrana citoplasmática, você tem um pequeno espaço aqui, ó, chamado de periplasma, tá? Um espaço ali que tem enzimas, outras substâncias ativas e tudo mais, tá bom? E, além disso, na membrana externa, além da bicamada de fosfolipídios e algumas proteínas, você tem também esse constituinte aqui, ó, muito importante, e é o que diferencia essa membrana aqui de cima da membrana aqui de baixo, que é o constituinte chamado aqui, ó, de lipopolissacarídeo. O que significa? Lipo, né? Lembrando da bioquímica básica de vocês, eu não estou aqui para ensinar bioquímica para vocês já aprenderam bioquímica. Era para aprender, pelo menos. Ou lá na química, quando vocês fizeram o segundo grau, tá? Enfim, lipo, mas só vamos revisar, né? Que o professor é bonzinho, né? Vai revisar. Tá bom. Então, lipo significa o quê? Graxa, gordura, lipo, né? Ah, eu vou fazer uma lipoaspiração. O que é a lipoaspiração? Uma retirada de gorduras, né? Extras, né? Então vai retirar, aqui, ó, lipo, tá? Então, lipo vem de gordura.
Polissacarídeo. Poli são vários, significa pole position, né? Quem assiste a Fórmula 1, nem se chama mais Fórmula 1, nem sei se existe mais esse negócio. Não sei, o Rubinho ainda existe, cara? Deve existir, né? Eu acho, mas não sei. Enfim. Mas, ó, poli significa vários. E sacarídeo significa açúcares. Então, qual que é a constituição dele aqui? Açúcar e graxa. Enquanto que o peptídeo glicano é o quê? Proteína e açúcar, a diferença, tá? O lipopolissacarídeo ele é composto de quê? Lipídio A e polissacarídeo A. Vamos dar uma aprofundada. Olha lá, que é, basicamente ele é abreviado, então, lipopolissacarídeo, dessa forma. Por que ele é tão importante? Vamos ver. O lipopolissacarídeo, então, tá aqui, ó. Tá aganchado na membrana externa, uma porção dele, e daí sai uns fiozinhos aqui, ó. Tá? Vamos ver. Então, nós temos ali o lipídio A, tá? Lipídio A é essa estrutura aqui que fica, então, aganchada junto à membrana externa, a bicamada de fosfolipídios. Tá? Ela é uma porção, então, lipídica, ela que é a porção lipídica, que fica aganchada ali na bicamada de fosfolipídios, tá? Porque lipídio com lipídio junta consegue ficar, tá? Faz parte, então, dessa membrana externa, e ela é o quê? Ela é uma endotoxina, tá? Ela é uma endotoxina. O que significa? Endo, dentro, toxina, tóxico, tá? Morte. Aí lembra lá do Seu Madruga, aquele... Tá bom, Chaves é uma coisa comum da minha geração com a geração de vocês, com a geração dos meus filhos, inclusive também, né? Lembra aquele desenho no quadro assim, ó, depois eu vou colocar aqui embaixo, tá uma foto aqui do Seu Madruga, aquele desenho a cadeira assim, morte, né? E coloca a caveira, morte. Então, endotoxina, tá? Então causa intoxicação. E essa é a diferença, por exemplo, já ouviram falar que tem certas doenças que causam assim, ó, na parte de quem se contamina com alimentos, né? Você tem a intoxicação alimentar e você tem a infecção alimentar. Qual que é a diferença? A infecção alimentar é quando a bactéria entra viva no teu organismo, né, através da ingestão de alimentos, né, e aí, por exemplo, a salmonela, e ela vai lá e entra, penetra e causa toda a doença, tá? É responsável, então, pela salmonela, geralmente diarreia, um monte de coisa, pode causar até a morte, salmonela, né? Muito criminada aí nas maioneses, carne de frango, às vezes também pode estar presente e tal, né, e daí deve ser, né, descartada e tudo mais. Né? Mas enfim, então é a infecção. Geralmente ela demora de 6 a 12, a 18 horas para manifestar os primeiros sintomas, né? A primeira sintomatologia, tanto em humanos quanto em animais, tá? Tem diversas outras. Tem diversas bactérias ali, ó, da Escherichia coli que eu falo tanto, tem bactérias que são enterotoxigênicas, enfim. Então, tudo fruto de infecção alimentar. No caso da intoxicação alimentar é quando você acaba se intoxicando pelas toxinas que as bactérias produziram e ficaram no alimento. Entendeu? Então, um dos exemplos dele é o LPS. O LPS pode ficar em grande quantidade nos alimentos. Aí é aquela coisa que a pessoa fala, né? Vai pra praia lá, né? Tá comendo queijinho, aquele queijinho coalho, né? Fala assim, mas tá aqui, tá passando na... Não é pra comer essas coisas, né? Não é pra comer essas porcarias. Primeiro, comam frutas. Parem de comer essas coisas industrializadas aí de Ruffles e não sei o que, essas batatas. Para com esses chips. Isso aí não vai levar nada na vida de vocês, entendeu? Isso não vai levar nada. Vamos comer uma fruta, olha aqui, ó, o prof aqui mesmo, olha aqui, estou aqui na fazenda experimental, que eu estou comendo, o que é isso aqui? Respondam lá no AVA, vão responder nas mensagens, não vou nem dizer o que é isso aqui, tá? Enfim, e é isso aí que eu como. E aí é o seguinte, não comam bolachinha, tá, gente? Vamos? É o seguinte, essas toxinas vão ficar, então, vão ser produzidas pelas bactérias, vão ficar nos alimentos. Tá? Ficando nos alimentos, você vai ingerir, vai comer, vai, né, ingerir aquilo ali. Se a bactéria, mesmo que ela esteja, se ela foi morta, e ela produz LPS, o LPS ele é muito resistente e vai ficar no alimento. Então, quando você come, se você comeu grande quantidade, né? Se você comeu grande quantidade, esse aqui não é industrializado, tá? Eu comprei aqui em Santo Antônio, ali tem um local bem legal, uma bolachinha amanteigada com coco, assim, uma delícia. Mas, enfim, se você come um alimento, no caso, né, que está com presença, então, por exemplo, com grande quantidade então, desse LPS, você vai ter uma intoxicação alimentar. E em 3 horas, você vai ter já, pelo menos uma boa de uma diarreia você vai ter. Entendeu? Então, um indício de que você teve uma intoxicação alimentar é também a velocidade com qual você apresentou sintomas após a ingestão de um determinado alimento, tá? Então, se tu teve uma ingestão de um alimento e as bactérias estavam vivas e fizeram uma infecção, você vai demorar de 6, 12, 18 horas para manifestar os sintomas. Enquanto que a intoxicação alimentar, em 3 horas já está, né, trabalhando lá. Não vou falar, né? Isso aqui está sendo gravado, gente. Puta.
Até esqueço. Bom, enfim, causa o quê? Pode causar febre, pode causar dilatação venal, pode causar choque, pode causar coágulos, tá? Nos animais, nos humanos e tudo mais, tá? Depois nós temos aqui um cerne polissacarídico, tá? Então aqui já começa a parte glicídica, então, do LPS, tá? É uma parte só estrutural que serve para aganchar a parte lipídica com quem? Com o polissacarídeo O, tá? Um outro açúcar aqui importante, O, porque também tem um antígeno. Aqui na pontinha dele ali tem um antígeno, tá? Que também reage, então, produz anticorpos, né, perante o sistema imune, e aí também é utilizado ele também nos testes lá de sorotipagem que eu falei para vocês, tá bom? Constituição açucarídeo, antígeno O. Tá, repetido, muito bem. Enfim, isso então é o LPS que está presente na membrana externa da parede celular de bactérias, tá bom? Principalmente bactérias quem? Bactérias gram-negativas, é isso que tem, tá? Bactérias gram-negativas, exemplo, Escherichia coli, Salmonella, todas as bactérias que estão ali presentes, que fazem parte da família das Enterobacteriaceae, tá? Que são as bactérias que estão presentes ali nos intestinos. Bom, estruturas internas, então, agora, da parede celular para dentro. Então, nós temos a primeira estrutura que aparece, membrana interna, né? Membrana citoplasmática. Clássica membrana citoplasmática, não vou aqui ficar falando muito, que provavelmente o professor Adelso já falou um monte para vocês de biologia celular, né? Quem não entendeu, reprovou. Está fazendo de novo a disciplina, vai fazer de novo, deve estar fazendo e está fazendo a minha também. Então, voltem lá estudar bem, né, a membrana citoplasmática para não reprovar de novo. O que nós temos aqui? Ó? Fina estrutura aqui, ó, interior da parede celular, revestindo o citoplasma. Então, reveste o citoplasma, né, qual que é a principal função? Constituinte químico, fosfolipídios e proteínas, né, bicamada de fosfolipídios, algumas proteínas aqui servindo de porinas e tudo mais, né, transporte. E a viscosidade dela, mais ou menos, como se fosse de azeite de oliva. Você pega o azeite de oliva e faz assim, ó, os dois dedinhos assim, ó. Essa é a viscosidade dela que tem também. Então, muito, muito fininha, muito ralinha, tá? Olha lá, ó. Membrana interna aqui, tá? Peptidoglicano pouco aqui. E a membrana externa aqui. De quem que nós estamos falando? Responda lá para mim no AVA, nas mensagens. De quem que nós estamos falando? Estou perguntando, né? Gram positiva ou gram negativa? Responda lá para mim. Tá? Então aqui, ó, membrana interna, peptidoglicano, tem um pequeno espacinho periplasmático e aí depois a membrana externa. Ah, difícil, né? Acabei de falar 2 horas desse negócio, quero ver se vocês vão saber responder lá. Tá bom, mas vamos lá, tá? Que mais? Proteínas fazem parte, né, então, da membrana citoplasmática, proteínas como porinas, permeases, servem para fazer o quê? A regulação do material que está dentro, que está fora, substâncias que estão faltando internamente, puxa lá de fora. Tá? Substâncias que estão sobrando internamente são jogadas, são bombeadas lá para fora. Tá? Então serve ali como bombas de ATP. Tá? Então é o principal aqui. Qual é a principal função? Porteiro. Por isso que eu coloquei aqui ó, essa imagem aqui daquele prédio ali que tem do lado ali do shopping Três Américas, aqui em Cuiabá. Né? Tem ali o porteiro. Quem é o porteiro? E aí o muro todo aqui ó, com a guarita. A guarita aqui então é a porina. Né? E ali fica o cara ali fiscalizando quem entra, quem sai, cara crachá. Né? Fica ali, ó, barreira seletiva, entrada e saída de materiais, permeabilidade seletiva ou semipermeabilidade, né? Proteínas não transpassam, tá? Então nós temos água, oxigênio, CO2 e monossacarídeos aqui, que geralmente transpassam com bastante facilidade. Proteínas não transpassam, por quê? São estruturas muito grandes, elas precisam ser degradadas externamente e depois internamente ser incorporadas através de aminoácidos e tudo mais, né? Para dentro. Tá? Então, às vezes, tem certas enzimas que vão ser secretadas ao meio exterior, vão degradar isso em constituintes menores para depois serem incorporados para dentro da célula, tá bom? Então, por isso que ela tem essa permeabilidade seletiva, ela tem esse poder de controlar o que entra e o que sai. É o porteiro mesmo, tá? Bom, citoplasma. Citoplasma é um outro constituinte que está internamente dentro das membranas, né? Dentro das células bacterianas, tá? E dos eucariontes também, obviamente. 80% dele é água. Além disso, o que mais que nós temos aí? Tem proteínas, tem enzimas, tem lipídios, tem os inorgânicos, tem um monte de coisa, tá? É bem espesso e aquoso, semi-transparente e também elástico, tá? E aqui dentro nós temos quem? Olha lá, além dos ribossomos e um monte de coisa, nós temos também o material genético, o DNA, tá? Ribossomos, vacúolos de reservas, que estão estruturas aqui para reservar nutrientes, às vezes para períodos de escassez, né? E corpúsculos de inclusão, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, olha ali, a área nuclear. Lembrando como que é a estrutura do cromossomo bacteriano. Geralmente é o quê? Circular,
extremamente aproveitado, né? Todos as códons aqui, eles vão gerar algum gene, né? Para depois gerar alguma proteína no futuro, né? Então, está ancorado, ele fica um pouquinho ancorado aqui com a membrana citoplasmática, daí quando começa o processo de divisão, né? Teve lá a duplicação do DNA, depois vem aqui sim, enganchado, começa a separar a fissão binária, gera duas células ali, ó, tá? Para o processo, então, ali de bipartição simples, tá bom? Eita, caramba. Bom, plasmídio, não é o coronavírus. Eu fiz o teste sábado. Que dia é hoje? Hoje é dia 17 de agosto, tá? Eu fiz sábado o teste, deu negativo, teste rápido, paguei R$140. Não vou nem falar farmácia, porque não foi aqui mesmo em Cuiabá, nem em Santo Antônio, fiz lá em Sinop, estava em Sinop, né? Então, bom, mas enfim, tô livre do coronavírus. Bom, enfim, olha, plasmídeos. Então, plasmídeos são elementos genéticos extracromossomais, tá? Então, você tem o cromossomo, e aqui você tem, olha ali, ó, elementos extracromossomais, que significa também é DNA, tá, gente? Também é material genético, material de DNA. Se é material genético de DNA, quer dizer que ela está carregando aqui também o quê? Genes, para depois gerar proteínas e assim por diante, tá? Então, eles replicam-se independentemente, tá? Fora, mesmo que o DNA esteja se replicando ou não, eles podem ou não se replicar também, tá? Então, eles são independentes. Podem carregar de 5 até 100 genes. Artigos mais recentes têm mostrado que pode carregar até mais genes do que isso, tá? Genes de quê? Genes de resistência a antibiótico. Como a bactéria, como ela pode se proteger, tá? de antibióticos e tudo mais. Tolerância a metais pesados, tá? Toxinas, produção de toxinas, síntese de enzimas, tá? Síntese de outras proteínas, enfim. É uma carrilhada de coisa aqui, ó, que os plasmídeos podem carregar como informação genética, e essas informações genéticas podem ser transferidas naturalmente, através de quem que eu falei para vocês a estrutura? Do pilus sexual. Uma bactéria pode produzir, né, o pilus e transferir, né, esses plasmídeos, fica com uma cópia para ele, porque não é besta, né? Não é besta, faz uma cópia, né? Fica ali com a cópia para ele e bota as outras cópias para outra bactéria. E as bactérias vão trocando suas figurinhas, entendeu? Então, e por isso que as bactérias também, um dos motivos delas ficarem bastante resistentes, e elas, a hora que uma bactéria vai desenvolver aqui, conseguir uma proteína que consegue degradar esse antibiótico que estão bombeando aqui para dentro. Aí ela vai lá, ainda por cima, né, carrega isso no plasmídio, essa informação genética. Essa informação, então, ela é duplicada e repassada para outra bactéria. Olha só que danadinhas, né? Não à toa, estão aqui já há bilhões de anos, né? Está muito mais tempo que a gente aqui, né? Com certeza. E vão ficar muito mais tempo. A gente vai morrer, vai acabar como espécie, né? Não sei se agora nessa pandemia ou na próxima, porque terá a próxima. Suspeitas dizem, inclusive, que a próxima pandemia pode surgir através de um micro-organismo que vem a partir daqui da Amazônia brasileira, entendeu? Então fiquem atentos. Por conta de quê? Por conta da deflorestação. Por isso que um projeto como esse, como o meu, do shiitake, produzir comida, mantendo a floresta em pé, que eu estou fazendo junto com o professor Ferdinando Fileto, nós estamos, esse é um projeto revolucionário. Por isso que eu falo para vocês, venham participar voluntariamente de um projeto revolucionário, tá bom? Porque a gente produz alimentos mantendo a floresta em pé, gente, entendeu? Menos devastação, a gente fica menos suscetível a ataque de vetores que vão trazer, de repente, possam trazer novos vírus, novas bactérias e pode gerar nova pandemia do mundo. Então, venham, gente, nós temos que repensar todo esse nosso sistema agroflorestal, né, esse sistema todo de produção de alimentos, de comida e tudo mais. Temos que produzir coisa nova, temos que pensar coisa nova. E o zootecnista tem que estar na frente disso também, tá bom? E serve também, galera, além de ser transferido naturalmente, se aproveita disso também para engenharia genética, ou seja, essas bactérias, então, bactérias às vezes a gente pode clonar, a gente pode incorporar um gene dentro do plasmídio e passar de uma bactéria para outra, assim e tal. Tem as técnicas lá, isso aqui eu abordo quando eu dou a disciplina de microbiologia aplicada, tá? Que não é tema para gente, mas só para vocês saberem que isso dá para ser aproveitado também para engenharia genética, tá? Olha lá, transpassando, né? Então foi lá, duplicou, né, esse plasmídio depois vai ser passado então por quem? Pelo pilo sexual, e olha aqui, ó, a bactéria que não tinha fímbria, depois ela vai começar a produzir fímbria quando ela tiver, então, o gene ali transferido, né, o plasmídio transferido, tá? Outra estrutura que é interessante, ribossomo que tem, o ribossomo vocês também estão cansados de saber, lá das aulas do professor lá de biologia celular, tá? O que é principalmente importante, que eu acho que é importante frisar e o que eu cobro, tá, em microbiologia, é o seguinte. Claro, função síntese proteica, né, tanto em eucariotos quanto procariotos. Porém, olha aqui, ó, o seu
peso total, tá, das bactérias é 70S, enquanto que dos eucariotos é 80S. Ele tem duas subunidades, uma unidade pesando 40 Svedberg, outra 60 Svedbergs, e a outra das bactérias nós temos 30S e 50S. Tá? Como peso dessas subunidades, no total aqui 70S. Tá? Você pode somar, professor, mas como assim 30 mais 50 não dá 80? É porque é o seguinte, isso aqui é uma técnica que faz o seguinte, eles pesam através da força centrífuga, tá? Se eu não me engano. Não sei também se é isso. Mas enfim, qualquer coisa vocês procuram lá saber. Mas é que não, isso é para o pessoal da física, não é para a gente da microbiologia. Eu sou microbiologista, tá? Então, mas enfim, se você o peso total quando está fazendo ali circulando na centrífuga, depois ele vai dar essa unidade aqui que é 70S. Isso é importante. Por que eu falo que é importante? Ah, professor, só porque é 70S? Não. E a outra é 80? Não. É porque é o seguinte, porque tem antibióticos que funcionam só contra quem? Contra a parede celular e contra os ribossomos bacterianos, porque são diferentes a constituição, né, de RNA e tal, é diferente do eucarioto para o procarioto. Então a gente consegue matar só a bactéria através de certos antibióticos sem causar prejuízo, né, apesar de ter alguns estudos que contradizem, mas enfim, na teoria você consegue não causar prejuízo para os ribossomos e para as células então, dos eucariotos, tá bom? Basicamente isso é a importância. O que mais que nós podemos encontrar dentro da célula? Estamos chegando já quase para o final. Nós temos ali, ó, corpúsculos de inclusão, tá? Geralmente são depósitos, ele basicamente serve como o quê? Como depósito de nutriente, tá? Para períodos de escassez, se de repente está faltando um determinado nutriente no meio, ele vai começar a degradar. É que nem as gordubanhas que a gente tem aqui. Por que a gente tem as gordubanhas? Não vou mostrar aqui porque eu não tenho gordubanha, né? Meu índice de massa corporal está muito bom, né? Está muito bom porque eu como... Olha lá. Já responderam? Pois eu vou olhar para ver se tem mensagem no Ava que chegou mesmo, tá? Enfim, não como porcaria, tá? Enfim, para que serve? Serve para esse período de escassez, né? Então, se faltou lá fora, você, né? A gordubanha é queimada, basicamente é para isso. Então, as bactérias também têm essas gordubanhas com diversas funções, então, tá? Então, função, auxilia na identificação também, às vezes você faz técnica de coloração lá para evidenciar de certos corpúsculos, tá? Mas basicamente é o quê? Depósito de nutriente, tá? Então nós temos exames aí, grânulos metacromáticos, córon CD vermelho ou azul de metileno, fosfato inorgânico, reserva de ATP, tá? Reservinha de ATP, olha lá, corado aqui, tá? Grânulos polissacarídicos também, então, ó, sacarídeo, açúcar, tá? Então, reserva de açúcar, tá? Que mais? Lipídios, olha lá, ácido polibeta hidroxibutírico, que ela pode reservar também. Essa é a gordubanha, essa aqui é a gordurinha mesmo das bactérias, tá? Corpúsculos que mais nós temos? Grânulos de enxofre, tiobacilos, olha lá, o tiobacilos, tá? Tiobacilos, então, ele carrega enxofre, tá, nos corpúsculos. Carboxissomos, né? Carboxissomos, carboxi do que? Do gás carbônico, né? Lembra que o carbono às vezes pode ser uma das únicas fontes de carbono que a bactéria pode ter, então ela vai lá e faz reserva também de carbono, de gás carbônico, tá? Vacúolos de gás, de maneira geral, assim, principalmente para bactérias que são aquáticas, cianobactérias, mantém a flutuação e ela fica como se fosse um sistema de bomba, enche, vai e volta, vai para cima e para baixo, flutuando, tá? Magnetossomos, inclusões de óxidos de ferro, né? Tipo Magneto, né? Quem gosta aí desses filmes mais antigos do X-Men. Então, agem como ímã, tá? Um exemplo aqui, ó, o Aquaspirillum magneto. Meu Deus do céu. Aquaspirillum magnetotacticum, tá? Então ele fala um pouco isso aqui porque eu só falo em aula, porque nunca vi esse ser aqui, tá? Serve tanto para fixação quanto para prevenir o ataque de peróxido de hidrogênio, água oxigenada, que é tóxica. Quando a gente for falar da parte de nutrientes e de a parte de fisiologia e tudo mais que a gente for falar, né? Eu vou falar de novo porque nem sempre o oxigênio ele é bom para a vida. Algumas bactérias não conseguem sobreviver à presença do oxigênio. O oxigênio é tóxico, tá? Então, uma das formas de sobreviver desse cara aqui, ó, uma das formas tóxicas do oxigênio, é então produzindo aqui, ó, tendo ali o óxido de ferro, tá? Que mais? E aí nós temos o endósporo. O endósporo é muito importante, ele sempre fica para o final da aula, quase ninguém está prestando mais atenção, né? Você aí não está prestando atenção, né? E aí depois o professor faz uma pergunta especial valendo 2 pontos sobre quem? Sobre o endósporo, tá? Tá anotando? Anota aí. Endósporo. Presente principalmente nas células gram-positivas, principalmente das do gênero Clostridium e do gênero Bacillus. O que é isso?
Tá vendo esses pontinhos aqui que eu já tinha mostrado em umas aulas lá, desde a primeira aula eu mostrei para vocês. Esses pontinhos aqui são os endósporos. Alguns estão em formação, outros já estão ali, ó, formados e liberados, inclusive, né? Olha ali, Bacillus anthrax, por exemplo, o endósporo, tá? O que é? Ele é formado principal, olha lá, quem lembra desse filme aqui? Quem que viu? Jurassic Park, né? Jurassic Park. Então nós temos lá, ó, o que acontece no Jurassic Park? Como é que eles conseguem obter, né, o DNA dos dinossauros quando é para fazer, né? Vocês conhecem a história, né? O cara lá, um cientista doidão, pega uma ilha do Caribe, né, consegue achar DNA de dinossauros em quem? Moscas. Moscas que ficaram presas aonde? Estavam voando, a mosca voando, estava voando, parou no caule e a seiva, né, incorporou, pegou aquele mosquitinho e daí, né, virou, cristalizou e praticamente preservou por bilhões e bilhões de anos, né? Na ideia do filme, o cara consegue recuperar o sangue, consegue clonar e aí produz um monte de dinossauro, né? Baseado no que estava presente aqui no sangue que esses mosquitinhos, perdão, mosca, falei mosca, mas é mosquito, que esses mosquitinhos, né, sugaram, tá? Sugaram dos animaisículos, dos animálculos gigantes que são os dinossauros. Bom, enfim, isso obviamente nunca foi feito e tal, né? Mas o que já foi recuperado? Já foi recuperado endósporos. Endósporos, sim. Endósporos estavam presentes. É porque esses mosquitinhos preservados mesmo da época jurássica existem de verdade, tá? Isso aí foi achado de verdade, isso não é ficção científica, tá? Mas a única coisa que eles conseguiram fazer até hoje foi recuperar quem? Recuperar endósporos, que são estruturas de proteção. Então, qual que é a função do endósporo? Proteção. A bactéria começa a faltar água, faltar algum tipo de energia, algum tipo de nutriente, ela produz o quê? Produz essa estrutura, esse endósporo, tá? E aí ele serve num determinado momento. Quando voltar às condições adequadas, tá? Ela acaba voltando ao estado vegetativo e volta, então, a se formar colônia e tudo mais, e se reproduzir e tudo mais, e causar doenças, se for o caso, né? Como é o caso do bacilos, né, e dos clostrídeos, que elas fazem isso. Então, lembra que sempre vocês encontram aqueles boizão estufados que estão no campo, não vão lá meter a faca para abrir, tá? Chama o veterinário, que o veterinário tem que fazer o quê? Tem que fazer a necrópsia, e ele tem que fazer a necrópsia da maneira correta também. Então, não adianta também fazer a necrópsia de qualquer maneira, tá bom? Enfim, o que eu estava falando? Bom, estava falando então, recuperar o endósporo, tá? Um dos endósporos recuperados aqui, ó, Pteromoctinomyces vulgaris, é o nome, tá? Recuperados endósporos congelados da época jurássica, tá? Esses aqui eram congelados, acho que acharam em uma dessas, lá na Antártica, provavelmente, sei lá onde foi que achou isso, mas também teve os que já acharam desses mosquitinhos ali que foram petrificados na seiva, tá? Importância, não só para o Jurassic Park, tá? Não só para ficção científica, porque eu estou contando isso aqui porque o professor, né, gosta. Tá? Mas é o seguinte, não só para isso. É o seguinte, a importância para quem? Para a indústria de alimentos e para a clínica também, de uma maneira geral. Né? Clínica de humanos, clínica de animais também, de uma maneira geral. Para veterinária e para medicina humana, tá? Na indústria de alimentos, por quê? Esses endósporos, mesmo que eu falei para vocês, estrutura de reprodução. Né? Se eles são muito resistentes ao aquecimento, ao congelamento, à dessecação, substâncias químicas de maneira geral, até radiação, tá? Então, às vezes, ó, principalmente palmito, gente, ó, esses palmitos aí caseirão, pode até ser um industrializado, mas assim, ó, a probabilidade de você pegar uma intoxicação alimentar a partir de um produto industrializado da maneira correta, que foi pasteurizado, entendeu? Que foi esterilizado de maneira correta, é muito menor, mas é extremamente, infinitamente menor do que às vezes você fazer um processo caseiro, né? Ainda mais agora que nós voltamos nessa moda agora, assim, tá uma moda, vamos fazer cerveja em casa, cerveja artesanal, vamos fazer linguiça artesanal, vamos fazer palmito artesanal, agora tudo virou artesanal, né? Então, tipo assim, tem que tomar, claro, não estou falando que não posso fazer, pode fazer, eu consumo um produto, inclusive artesanal, mas a pessoa tem que, de fato, deixar tudo muito bem feito, certinho, com a esterilização correta, pasteurização se for o caso, porque senão vai dar M, tá? Vai dar M, né? Então, e aí pode dar contaminação, pode dar problema. O principal problema disso aqui, ó, Clostridium botulinum, já ouviram falar? Clostridium botulinum produz endósporos, né? E causa o botulismo, tá? É uma doença que pode levar à morte, tá? Leva à morte, tá? E assim, ó, para a gente inativar células aqui, ó, por exemplo, do Clostridium, ó,
células vegetativas em 70 graus Celsius já consegue inativar, consegue matar. Porém, se a bactéria estiver produzindo endósporo, o endósporo só 100 graus Celsius por até 19 horas para você conseguir matar o endósporo, entendeu? Fervendo, na água fervendo, ficar 19 horas fervendo. Não vai fazer isso. Você vai ter que achar outras técnicas então de esterilização do material para você de fato ter segurança, tá? Para a produção de alimentos. E aí quando vocês fizerem lá TPOA, TPOV, tudo lá com o professor William, o pessoal da tecnologia dos produtos de origem animal, vegetal, vocês vão rever esses conceitos básicos aqui de microbiologia. Por isso que microbiologia está no comecinho, está na base, faz parte da base, tá? do currículo do zootecnista, né? Então, fixem nessas coisas, né? Estudem bem essas coisas, porque essas coisas são a base da profissão de vocês, da futura profissão de vocês, tá bom? Ok, galera? Então é isso. Espero que tenha pego a lição de hoje, né? E tal. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Alguma dúvida aí, manda lá nas mensagens, algumas coisas nos comentários e tal, né? Se bem que um plantão tira dúvidas, né? Eu vou marcar com vocês. Geralmente vai ser uma terça-feira antes da prova. Vou ficar disponível ali pra gente tirar as dúvidas, né? Ao vivo e tudo mais, tá bom? Se caso alguém tiver. Né? Essa disciplina não conta com monitor, como eu falei desde o início. Né? Então, infelizmente, o sistema vai ter que ser assim, tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom e fechamos, vamos encerrar aqui. Stopeando na sua... deu 1 hora, beleza, tchau.